Se você não é leitor da Revista Espírita, pegue a de 1861 e a de 1862 e você vai ver nitidamente a diferença. Ou seja, os espíritos que estavam se aproximando para fazer essas comunicações eram outros espíritos, ou então os mesmos espíritos, mas com outro objetivo. Isso anunciava a chegada do Evangelho. Em 1863, começa Allan Kardec a receber as revelações sobre a nova obra que ele estava trazendo. Certo? E a gente vai ver agora que revelações eram essas. Estou vendo algumas pessoas anotarem, não há necessidade. No último slide tem um endereço na internet onde tem esse material completo. Tá bem? Se vocês depois é só anotar e aí vocês podem baixar em casa e ler. Vamos ver que recados eram esses então. Olha, os recados que Kardec recebia eram fantásticos. O primeiro deles foi recebido em Seguir. Kardec tinha uma casa de campo, que seja, na cidade de Seguir. E ele ia lá quando ele queria ficar um pouco mais reservado, principalmente quando ele ia terminar a escrita das suas obras. E ele estava nesse local quando um grupo espírita de lá de Seguir manda os primeiros recados, em agosto de 1863, sobre o Evangelho. E Kardec faz uma observação em Obras Póstumas, ele diz assim, ó, eu não havia dito a ninguém o assunto do livro no qual eu trabalhava. Conservava o título tão secretamente que o editor, o senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, resultado das ideias preconcebidas do médium. Os primeiros recados, então, chegam pelo médium Sr. Dá, de Seguir, em 9 de agosto de 1863. Ele começa falando sobre o impacto da obra que Kardec estava trabalhando. Lembrando que só a esposa, a Madame Amélie Gabrielle Boudet, era a única que conhecia o que Kardec estava trabalhando. Ninguém mais. E aí os espíritos mandam para ele a seguinte mensagem. Essa obra terá uma influência considerável. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. Lança, pois, a semente que te confiamos. Olha que coisa linda agora. Porque já é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina a tua obra. E esse espírito ainda segue dizendo mais coisa. Reação do clero. Deixa eu só falar uma coisinha. Até esse momento, Kardec dizia, quem lê a Revista Espírita, que na Sociedade Espírita de Paris poderiam ir católicos, judeus, muçulmanos, protestantes, né? E ele, inclusive, evitava fazer preces articuladas para não chocar as crenças de quem ia ali assistir às comunicações dos espíritos. Quem vê a Revista Espírita tem uma hora que ele muda de ideia. Ele já diz que alguns princípios espíritas enunciados tornam impossível que a pessoa seja espírita e, ao mesmo tempo, tenha uma outra crença dogmática. E é a partir do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo que isso se torna impossível. E os espíritos alertam ele sobre isso. Ele diz assim, o clero gritará heresia e se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de um livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais. Mas agora vais entrar num novo caminho em que ele não poderá seguir-te. O anátema secreto se tornará oficial. E é exatamente isso que acontece. Por que o clero não poderia mais fechar os olhos? Porque nós espíritas, interpretando o Evangelho à luz do Espiritismo. E essa interpretação é excludente da interpretação literal. Não tem como você seguir a interpretação literal e a interpretação alegórica ao mesmo tempo. A partir do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, então o clero vai assumir oficialmente a
contradita do Espiritismo. Tanto é, não sei se vocês sabem, e para a Igreja Católica, quem frequenta o centro espírita já é automaticamente excomungado. Isso é verdade, nós todos somos excomungados. Nova fase do Espiritismo. O Espírito ainda vai dizer para Kardec assim, isso aqui é muito sério, tá, gente? O Espiritismo é dividido em duas fases, antes e depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos dizem isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide na metade a codificação espírita. Tanto é que ele é o livro do meio. Tem o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Depois tem o divisor. Pá! Aí depois tem o Céu, o Inferno e a Gênese, que já fazem parte da versão evangélica da doutrina espírita. Ou das consequências morais que esses princípios religiosos, ético-morais, trazem para o Espiritismo. E os Espíritos já dizem, em 1863, isso. Te será necessário declarar abertamente o Espiritismo tal como ele é, e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Vocês veem por que é impossível o clero seguir? Cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e daqueles que se seguirão. E agora ele fala sobre o Espírito da Verdade. Primeiro recado falando do Espírito da Verdade e das dificuldades que Kardec enfrentaria. O Espírito diz assim, conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós. Eis que a hora das dificuldades chegou. E olha como é que os espíritos superiores se referem a Kardec. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Não era qualquer espírito, né? Era pouca coisa. Não era. Ainda tem mais, tá? Ainda tem mais. Ele continua recebendo notícias, isso foi em agosto, agora em setembro, dia 14 de setembro, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quer dizer, médiuns diferentes que não se comunicam em outros locais e que também não sabiam da publicação do livro. Nova fase do Espiritismo de novo, o Espírito vai dizer, é um passo considerável adiante e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Com esta obra, que coisa linda, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes. E já se pode entrever a sua cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará terminado na hora determinada. O edifício começa a se libertar dos seus andaimes. Essa é a hora. O lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo muda a face da doutrina espírita, fazendo com que o Espiritismo chegue, afinal, no seu objetivo final, que é a transformação moral do homem, por conseguinte, da sociedade. E fala sobre o Espírito da Verdade, né? Nossa ação, sobretudo a do Espírito de Verdade, é constante em torno de ti. Adeus, caro companheiro de antanho. Essa mensagem é a mensagem mais forte sobre Kardec que existe, tá? Adeus, caro companheiro de antanho, ou de outros tempos. Discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra aqui outrora, nas mãos do grande Espírito, que te ama e eu venero, juramos consagrar nossas forças e nossas existências até que ela estivesse acabada. Saúdo-te. Então Kardec jurou acompanhar esse grande Espírito, que é Jesus, o Espírito da Verdade. E os Espíritos se referem a ele como mestre. Saúdo-te. Vamos vendo aí quem é Kardec, tá? Kardec, ele está em Seguir, trabalhando na obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E a esposa dele está em casa, a Amélie Gabrielle Boudet. E uma senhorita, chamada senhorita V, ele preserva o nome das pessoas, vai visitá-lo, sem saber que ele não estava lá. E aí chega para ver Kardec e se depara com a esposa dele somente, né? E ele não estando lá. E a esposa de Allan Kardec,
a Madame Boudet, ela era curiosa como ele. Né? Essa senhorita B era dotada de uma clarividência fantástica, e ela começa a perguntar umas coisas para essa médium clarividente. Kardec vai dizer assim, a senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me, tendo encontrado minha esposa, vez que me havia eu retirado para seguir, a fim de com mais tranquilidade trabalhar em minha obra sobre o Evangelho, cujo título constitui-se ainda um segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Vamos ver o que a Madame Boudet falou com ela? Está lá no Obras Póstumas, apêndice chamado Um Caso de Clarividência. Uma vez que não podereis avistar-vos com meu marido, que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Olha o desafio que ela faz para essa médium clarividente. Olha, você veio aqui e não vai encontrar com ele, mas você não pode se transportar em espírito e ver onde ele está? Vamos ver o que a médium fala. Sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Ali há 3 janelas. E como tudo é alegre, a casa é circundada por jardins, por toda a parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Quem é que ela estava vendo? O Espírito da Verdade. E olha o que a Amélie Gabet fala para ela. Acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Olha o que a médium fala. Um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho. E recados são esses. Então chega, depois de todos esses recados, o dia 29 de abril de 1864. Um dia de muita alegria para a doutrina espírita. Nós estamos hoje no dia 26. Estamos daqui, então, 3 dias comemorando exatos 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado, então, no dia 29 de abril. A sua primeira edição chamava-se A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito da Verdade manda um recado sobre esse livro por um grupo de Bordeaux, que não tinha nenhuma ligação com Kardec, e manda para a Revista Espírita. Ele vai dizer assim: acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Assinado o Espírito da Verdade, com a mensagem do grupo São João de Bordeaux, foi enviada à Revista Espírita. O grupo não sabia do lançamento, tá? Nas edições seguintes, esse título, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, foi alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês vão dizer assim, foi orientação espiritual. Foi o editor dele, o seu Didier, que encheu a paciência do professor. Professor, tudo bem, a obra é fantástica, mas a imitação fica muito ruim. Ele era uma espécie de marqueteiro também, né? E ele tanto falou na cabeça do professor Allan Kardec que ele trocou o nome. De vez de A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele bota o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que convir que o seu Didier estava coberto de razão. Ele vai dizer em Obras Póstumas assim: esse título foi a princípio na primeira edição, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa das reiteradas observações